Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje a minha conversa é com a artista plástica Regina Pimentel. Regina, a gente falou muito sobre esse seu encontro com as artes, né, no bloco anterior. A senhora descobriu as artes plásticas no workshop da prefeitura. Conta como é que foi essa história aí. Então, eu fiquei sabendo que no Museu Municipal, aqui no MAV, estava tendo um curso de escultura. E eu sempre tive no meio de imagens de santos, né? E aí, não sei, deu vontade de eu fazer. Eu falei assim, vou fazer assim. Eu já tinha feito outros cursos, assim, de biscuit, né? Que mexe com massinha também, né? E aí eu fui lá fazer o curso. E aí o curso era um workshop mesmo, né? Era 3 horas de aula. E aí foi ensinado a fazer uma Nossa Senhora da Conceição. E eu achei assim muito fácil. Eu falei, nossa, em 3 horas a gente saiu com uma peça daqui, né? Eu falei, não é possível, esse negócio é muito fácil. E daí o professor falou pra gente, né? Quem quiser vir na quinta-feira só vai ter um aluno. Vocês podem vir, né? E daí eu fui. E na hora que eu entrei dentro da sala, tinha vários São Francisco na mesa, de outras turmas, né? Aí eu pensei, nossa, eu vou aprender a fazer São Francisco. Só que daí o professor ensinou a fazer Santo Antônio. Mas tudo bem, né? É da mesma linha, né, de São Francisco. E nós fizemos em 4 horas. E aí eu fiquei, nossa, aquilo veio pra mim assim, falei, gente, mas é muito fácil, é muito fácil. Aí quando passou uns 2 meses, eu descobri uma oficina na Fundação Cultural de Cerâmica. Só que nessa oficina, a professora, ela não ensinava a fazer escultura, ela ensinava a fazer utilitários. Era vaso, caneca, abajur, né? Era isso daí. E quando eu entrei para fazer a inscrição de um outro curso que eu fiz daquele na IF, que pinta todas aquelas casinhas coloridinhas, e aí eu vi as esculturas lá, e vi um São Francisco no armário. E aí eu peguei e falei, nossa, tem aula de cerâmica aqui? Ela falou assim, tem, é à noite. Aí eu fazia esse curso de pintura de tarde, e à noite eu fazia o curso da cerâmica. Só que eu fui perguntando mais para a aluna que tinha feito o São Francisco, porque na hora que eu falei para a professora que eu queria fazer, né, ela falou para mim, ela pôs o bloco de barro lá e falou, pode fazer. Aí eu falei, como assim, né, vou fazer? Eu fiz 3 horas lá, né, eu não ia falar para ela que eu sabia fazer, né. E daí essa aluna que sentava do meu lado, ela falou, eu vou pegar o meu São Francisco e eu vou emprestar para ela. Aí eu fui olhando, às vezes eu perguntava alguma dica para ela, às vezes perguntava até para a professora, tudo. Mas eu achei assim que eu fui desenvolvendo sozinha aquilo lá. Depois eu fiz um anjo, depois eu fiz um São Francisco, né? Então eu acho que esse primeiro workshop que eu fiz no museu foi o que abriu, assim, né, essa vontade. Aí vinha a sensação de museu na minha cabeça, eu quero expor em museu, eu quero expor em museu. Eu falei, mas gente, da onde isso eu quero expor em museu? Eu vou pedir pro pessoal da nossa técnica colocar as fotos das suas produções aqui pra gente ir dando uma olhada. Quer dizer, isso a senhora foi fazendo e foi montando a senhora mesmo. Aí a partir daí, a partir de quando que a senhora resolve vender as suas peças, resolve, sei lá, falar para as pessoas, olha, eu tô vendendo umas peças, como é que... Olha, para falar a verdade, eu não comecei falando para os outros que eu queria vender. Eu fui na Galeria Casaria, aqui em Jacareí, e aí o curador da galeria pegou e me convidou. Eu levei o primeiro São Francisco, e aí ele olhou e falou para mim assim, ó, continua assim. Eu falei, não, mas eu já estou fazendo, eu já fiz bailarina, eu já fiz elefantinho na minha casa, tudo. E eu estava fazendo o curso de cerâmica. Daí ele falou assim, não, continua assim. Aí eu falei, o que será que ele quis dizer, né? Vamos expor em abril, era o último dia de fevereiro de 2017, dia 28 de fevereiro. Aí eu quero que você me prepare 15 peças. Falei pra ele, como assim 15 peças? Eu faço uma com a professora, né? Em um mês, como é que eu vou fazer 15? Mas sabe assim, como veio uma tranquilidade em mim, que eu peguei e falei assim... não sei, ele falou, no mínimo 10 peças. Essa é uma das primeiras peças que eu fiz sozinha na minha casa. Isso era o prazo que ele deu era de quanto? Era em abril, era o último de fevereiro. Mas ele não falou quando de abril, se era no começo, se era no fim. Tinha então 30 dias para aprontar tudo.
Eu levei 1 mês e 10 dias. Mas nesse 1 mês e 10 dias, eu determinei um horário para me trabalhar. Eu cheguei em casa, falei, eu vou ter que dar conta disso, né? Aí eu sentava 2h30 da tarde, 20 para 6 mais ou menos, 10 para 6 eu levantava, tomava um café, rezava o meu terço, sentava de novo e ia até 11 horas meia-noite. Quando eu não ia até 11 horas meia-noite, essa peça minha ficou famosa, viu? Tá lá no Google, viu? Eu vi. São Francisco deitado na rede. Eu acho que essa é uma das mais bonitas, né? E foi cópia, né? Que eu fiz uma cópia de um santinho que eu peguei na internet, né? Mas se você entra, procura esse santinho, que eu não sei quem é a pessoa, porque na época eu não me interessava, assim, né? Você só encontra a minha peça, você não encontra mais a peça dessa pessoa, sabe? E daí, como é que foi isso pra senhora se desenvolver aí? Como é que se deu? Então, mas aí você vê, eu sentava, e quando eu não sentava até 11 horas meia-noite, eu sentava na internet, no YouTube, para ver forno. Porque eu pensava comigo, como é que eu vou queimar as peças? Vou pedir para a professora, ela mora lá em Santa Branca. Não tem como. Aí eu comecei a ver forno. Forno do Amazonas, forno indígena, forno da Itália, forno de tudo quanto é canto, né? E a professora também já tinha levado a turma para Cunha, para ver o forno, a abertura de forno lá. E eu já tinha ido ver abertura de forno em Caraguá também, tem um artista de lá. E aí eu peguei um pedreiro, botei na frente do YouTube e falei assim, olha, eu quero um forno desse jeito. E construímos o forno. Quando chegou no finalzinho, eu dei o final do dinheiro para ele foi embora, não voltou mais. Aí eu tive que arrumar outro pedreiro, que desmanchou um pedaço do forno, e aí eu construí o forno. E 1 mês e 10 dias, eu queimei as peças, coloquei no meu Facebook, vendi na hora o São Francisco de teste e o São Francisco e um anjo, para a mesma pessoa. E depois disso eu comecei a vender e eu fui comprando as coisas, né? Fui comprando material para trabalhar. A primeira peça que eu vendi, eu comprei os tijolos refratários, que é uma história longa também, né? Que eu acho que o tempo aqui vai ser curto para contar. Eu sei que desse 1 mês e 10 dias, eu fiz 16 peças, fiz o meu cartão numa segunda-feira, na terça eu fui buscar meu cartão, na quarta-feira eu estava no meu vernissage às 19 horas. Nossa. Na quinta-feira, no dia seguinte, uma ceramista que foi no meu vernissage, ela me convidou para ir para Caraguá. Era 10 horas da noite eu saí do vernissage, 8 horas da manhã eu estava em Caraguá com ela e eu vendi uma peça dentro da exposição do artista que estava expondo lá, que foi uma Nossa Senhora da Comunicação que eu tinha feito. A senhora virou uma artista plástica assim, entre aspas, de um dia para o outro, né? De um dia para o outro, então por isso que eu ainda não... Acho não que caiu a ficha ainda. Não caiu a ficha ainda, sabe? Né, assim, de ver as pessoas curtindo, amigas minhas pedindo autógrafo pra mim, sabe? Não, eu vou pedir agora, porque depois você vai ser famosa, aí não vai dar nem pra entrar na fila pra pedir, né? E eu não sei, eu acho que eu tô ainda assim, ainda embaixo. E o que significa o que significam cada uma dessas peças no trabalho da senhora? A senhora só trabalha com esses temas religiosos ou a senhora faz também outros temas, se pedirem de encomenda, por exemplo? Como é que a senhora lida com isso aí? Eu quero trabalhar só com o tema religioso. A arte sacra. A arte sacra. Apesar que São Francisco tem os bichinhos, né? Que já é outra coisa, né? Mas já faço também esse trabalho de fazer outras peças, né? Diferente. Mas o tema, que nem eu vou expor agora novamente no Congresso Mariológico em Aparecida. Fui o ano passado e eu estava com a exposição no Museu de Arte Sacra em São José e o tema, por coincidência, foi o mesmo do Congresso, sem eu saber. Eu estava fazendo uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida dos 300 anos da aparição dela no Rio. E aí lá era sobre os 300 anos de Aparecida. E aí eu fui no museu, conversei com eles, tirei 5 peças de lá e levei para a Basílica. E aí fiquei 4 dias no congresso. Depois eu fui e devolvi lá no museu, né? E agora, quando eu recebia o convite para me participar do congresso, aí eu peguei e perguntei se eu poderia participar de exposição novamente. Daí ela falou assim, pode, mas aí você tem o tema? Eu falei, não, estou sabendo o tema agora. Né? Aí o tema era Maria e o Espírito Santo. Na hora que ela falou para mim o tema já veio na minha cabeça. Eu falei, eu vou fazer a anunciação.
Porque a Anunciação vai ter o anjo e a Nossa Senhora e ela recebendo do Espírito Santo. Então, você vê assim, não fiquei pensando o que eu ia fazer, na mesma hora. E aí eu falei, quanto tempo você precisa e quantas peças? Né? Nossa, daí ela falou para mim assim, olha, você no máximo até dia 16 de março, agora passado, você tem que mandar a foto das peças. Eu não tinha peça, eu tinha que fazer, entendeu? Aí eu fiz 3 peças, ela pediu 2. Aí eu falei pra ela, então, vou fazer assim, eu vou fazer ela com o anjo, porque o anjo, na verdade, se a pessoa olhar, de repente, pode achar, o que o anjo tá fazendo ali, né? Mas, falei assim, eu vou fazer ela com o anjo. E depois eu fiz uma Nossa Senhora sozinha, com o Espírito Santo em cima da cabeça dela, que já foi criação minha, né? Porque agora eu tô começando a criar. E aí, quando for agora dia 15 de maio, eu vou estar lá no congresso. A gente vê durante toda essa entrevista que a senhora foi se reinventando ao longo da vida, né? Sim. Foi se reinventando. Começou como na loja, na datilografia, depois foi ser secretária, deu aulas um tempo para pessoas mais velhas, fez curso de fotografia, o workshop acendeu uma lâmpada na senhora de fazer artes plásticas, a senhora hoje vende suas peças aí de artes plásticas. Essas subidas de degraus na sua vida, como é que a senhora encara quando a senhora olha para trás e vê tudo que a senhora passou? Hoje a senhora é uma artista reconhecida, a gente falou que foi uma artista que surgiu de um dia para o outro, mas hoje as pessoas reconhecem o talento da senhora. Sim, como é que a senhora encara isso? Já reconhece, assim, tão rápido. Essas mudanças bruscas que aconteceram na sua vida, como é que a senhora encara isso? Eu tô procurando me manter calma, né? Porque tá sendo muito rápido. E quando eu estive no congresso, vou contar uma outra história. Eu conheci um padre lá que ele é o secretário do Papa Francisco. E uma amiga que me levou até o congresso comprou um livro dele, falou, eu vou pedir um autógrafo para ele. E aí vamos conversar com ele. De repente, a gente traz e conversa com... Manda uma peça pro Papa. E eu tinha feito um São Francisco branco para ele, com argila branca, bonitinho, para mim mandar para ele. Só que lá era um congresso mariológico, eu só tinha Nossa Senhora. Daí ela falou, mas o Papa gosta de Nossa Senhora Aparecida, manda uma peça. E aí ela foi, conversou com ele, eu embalei a peça, entregamos para ele, e ele recebeu. Bom. E o mês passado eu recebi uma cartinha dele que veio do Vaticano, ele reconhecendo, me agradecendo o presente que eu mandei para ele e me dando as bênçãos apostólicas para mim e para minha família. E o ano passado, um senhor que eu conheço que ele trabalha com reciclagem, ele é analfabeto, ele já fez entrevista até na Vanguarda, que ele criou uma bicicleta, né? E aí ele esteve na minha casa e ele falou para mim assim, ele trabalha muito com a renovação carismática, ele tem dons assim, né, que Deus fala para ele em sonho, ele tem visões. E aí ele falou para mim assim, olha, marca bem no seu calendário, olha, hoje é dia 22 de agosto, Deus está preparando muita coisa para você, você vai ser conhecida internacionalmente. E eu não tinha falado para ele desse negócio do Papa. E é só o começo. Você se prepare. Eu falei, mas me fale. Não, você vai me contar. Marca no seu calendário lá essa data. E eu também já tinha sido convidada, com 2 meses que eu estava fazendo, que eu já tinha feito meu vernissage lá na galeria, que eu conheci 3 peruanos lá. E eles me convidaram para me expor em Cusco, no Peru, no mosteiro dominicano lá. E ele conversava comigo, que ele estava com a minha peça lá dentro também de um vernissage de outro artista. O peruano olhava para mim e falava assim, nossa, surrealista, né? Arte barroca, né? Eu falava para ele, eu nem sabia o que era isso. Hoje eu faço aula de artes no Museu Municipal lá em São José, para me conhecer os artistas, para me conhecer mais profunda a arte, a parte teórica, né? Para mim não ficar assim, dar vexame, né? Mas eu fui convidada para ir para lá também, né? E, na verdade, só da minha peça estar lá com o Papa, porque diz que está no quarto dele, não está no acervo do Vaticano, está no quarto dele. Então, eu já estou sendo conhecida internacionalmente. Para mim, ó,
já encerraria aqui, entendeu? Mas diz que Deus tem mais coisa para mim ainda, né? Então, a gente vai aguentar, né? Passando essa sua vida a limpo aqui no nosso programa hoje, do que a senhora sente mais saudade hoje na sua vida? Saudade do meu pai, da infância, né? Sinto saudade, sim. Se pudesse ter uma máquina do tempo, eu voltava para a minha época de juventude, que eu acho que foi a melhor época da minha vida. Não que essa não esteja sendo, que agora eu estou começando, uma época ótima, né? Mas eu acho que eu voltaria um pouquinho para o passado, para me reencontrar. E do que a senhora tem mais medo? Medo? Não sei. De ir para São Paulo. Ai, tem tido convite para mim para São Paulo, tenho medo. Já fui fazer um workshop lá com o Vandercock Cavalcante, um artista famoso, mas ele teve que me buscar na rodoviária porque eu tive medo de andar de metrô. Tem muita gente lá. Muita gente, muito sim, né? Tá certo, dona Regina. Quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Parabéns por esse trabalho que a senhora desenvolve. Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço muito, muito. Que Deus abençoe você e o seu programa. Obrigada pelo convite, também. Viu? Obrigado. O programa Gente em Destaque fica por aqui. Continue assistindo a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.